Boa noite, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Fraternidade Espírita Tarefeiro da Paz. Vamos conversar, eu e meu querido irmão e amigo Domingos, sobre o poder transformador da mediunidade. Mediunidade como vamos, instrumento para o melhoramento da nossa alma. Então, vamos chamar o nosso amigo Domingos para a gente começar. Domingos. Aqui, caneta, eu apertei, mas está dizendo aguardando Domingos. Vamos ver se ele entra aqui. Está assim, aguardando Domingos. Não está entrando, né? Vamos esperar mais um pouquinho. Dificuldades técnicas. A gente está aqui. Vamos pedir para Domingos solicitar de novo, porque está qual sábado passado não está entrando. Vamos de novo. Solicitações de Domingo. Aparece. Nota. Aê, Dominguinho, boa noite. Boa noite, Paulinho. Finalmente, né? Consegui de novo. Eu escutei a sua entrada, justamente a gente ouviu algumas palestras sobre a mediunidade e elas falavam muito assim, mediunidade vezes reforma íntima, né? E como se fosse um combate, né? E se existia um combate, né? Na verdade, não existe um combate, né? Existe um dom de você receber a mediunidade e fazer o uso dessa mediunidade, que é isso que a gente vai conversar, né? Como um processo transformador de uma vida de um indivíduo, né? Que vem com um objetivo e que esse objetivo é fundamental para ele construir em cima disso não só uma regeneração, né, de sua própria existência, como também um alívio para grande quantidade de pessoas que fazem uso dessa mediunidade junto com ele. Mas a gente tem muita coisa para falar, mas inicialmente a gente sempre inicia com a prece, né? Então, pedir a você para começar com a prece. Então vamos elevar, meus irmãos, nossas vibrações a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso grande irmão, para pedirmos nesse instante que esses trabalhadores de amor e de paz e que Jesus, em particular, faça-se presente em nossas vidas, em nossos corações, aclarando a nossa mente, para que possamos apreender os conceitos da noite de hoje e, com esses conceitos, colocá-los em prática e nos tornarmos instrumentos melhores do amor do Cristo. Porque esse mundo precisa muito mais de paz e de luz, né, do que das coisas materiais. Então, que a luz de Jesus faça-se presente na nossa vida hoje. E assim seja. Bom, Paulinho, para a gente começar, é sempre importante a gente entrar com uma colocação do que realmente é mediunidade, né? A mediunidade, eu peguei quer dizer, uma citação de Kardec, né, que foi o codificador da doutrina espírita, e ele assim definiu como mediunidade, que seria todo aquele que sente em um grau qualquer influência dos espíritos. É por esse fato um médium, né? E aí essa questão de ser médium é que se coloca de quem é que sente essa influência dos espíritos, né? Quem é que poderia sentir essa influência? Quer dizer, só algumas pessoas ou todo mundo pode sentir? Ou todo mundo está disponível a receber a influência dos espíritos que nos cercam? Todos nós recebemos influência dos espíritos, né? Na realidade, todos nós temos todos os apetrechos necessários para recebermos as influências dos espíritos. Porque tem o espírito encarnado e o espírito desencarnado.
quem são espíritos? Todos nós somos espíritos, na medida em que nós somos energia que pensa e que sente, emanamos a nossa energia para o ambiente. E essa energia do ambiente ela é captada pela psique de todos nós. Então, encarnados, apesar de encarnados, temos todos os apetrechos necessários para recebermos a influência dos espíritos. O fato é que alguns de nós têm essa sintonia, vamos dizer, uma sintonia mais fina, que consegue captar essas energias de maneira mais ampla, mais satisfatória, vamos dizer assim. A essas pessoas que têm essa sintonia mais fina, essa capacidade maior, Kardec intitulou, deu o nome de médium, que quer dizer médium no meio, intermediário. É aquela pessoa que tem a capacidade de ser ponte entre os desencarnados e aqueles que são encarnados, que somos nós. Então, em tese, todos nós temos mediunidade, que é a capacidade de interagir com o mundo espiritual. E médium mesmo é aquela que tem uma capacidade mais aguçada, uma sintonia mais fina, que pode identificar que essa influência ela não seja uma influência oculta, que a pessoa possa enxergar, ver, não é, ou sentir a presença daquele espírito influenciando a ela. A maioria de nós somos influenciados sem perceber. Ô Paulo, aí pegando essa deixa aí que você falou, eu posso dizer então que, como o Espiritismo só tem menos de 200 anos, eu poderia dizer que os médios surgiram de 200 anos para cá. Será que isso é uma coisa que surgiu só com o Espiritismo ou já existia médios muito antes do Espiritismo surgir? Como a capacidade humana, a mediunidade e os médiuns apareceram na Terra no exato momento que o homem apareceu no mundo. Né? É uma capacidade inerente ao ser humano. É uma capacidade orgânica. O nome, a terminologia mediunidade e médium, essa sim, foi criada por Allan Kardec. Mas a capacidade, a sensibilidade mediúnicas e os médios existiram de todo o sempre. Não é? A mediunidade não é uma posse da doutrina espírita. A doutrina espírita apenas classificou e conceitualizou e definiu o que é médium, o que é mediunidade, como ela se dá e como deixa de se dar. Mas a mediunidade é uma capacidade inerente ao ser humano. Você acredita, não acredita, acredita em Deus ou não acredite, né? Seja espírita ou não seja espírita, ou seja de qualquer religião. É uma capacidade inerente ao ser humano. Então, quer dizer que nos outros credos, né, vai existir também pessoas com fatores mediúnicos. Assim também existe alguma diferença entre a condição de raça, a condição social, para você ter um desenvolvimento de mediunidade, ou isso não influencia na mediunidade de cada indivíduo? De jeito nenhum. Você pode ser homem, mulher, de qualquer raça, de qualquer credo, criança, adulto. A capacidade mediúnica é uma capacidade inerente ao ser humano. Você acredita ou não acredite. Né? Digamos, Moisés. O Moisés foi um dos médios de mais destaque da humanidade. Né? Ele viu um espírito que ele disse que chamava-se Jeová, o Deus do povo de Israel, o guardião do povo de Israel. Porque a fenomenologia mediúnica vai ser definida pela crença individual que cada pessoa tem. O que a gente sabe é que Deus e o resto, todo mundo é espírito. Não é? Então, digamos, se no meio de uma reunião de pessoas aparecesse uma mulher vestida com hábitos de religiosos, né, com aquela roupa de religiosa, dependendo da crença do médium que visse aquilo, ele poderia dizer que era Nossa Senhora, que era um espírito de luz, que era o demônio vestido de Nossa Senhora para nos enganar, não é? E
Aqueles que não acreditam em espírito vai dizer que foi uma alucinação, um problema de psique doente, tá entendendo? Então, o que você vê, o que você sente do mundo espiritual, você vai definir pelas suas crenças que você tenha, religiosas ou não. Mas a mediunidade é a capacidade de você enxergar esse mundo que está ao nosso redor, né? O mundo Eu dos podia dizer espíritos. também que a mediunidade poderia ser um fator como um fenômeno de atração magnética, um magnetismo que o indivíduo tem para atrair aqueles espíritos que querem prestar alguma informação ou alguma comunicação, ou mesmo alguma ação relacionada a um indivíduo. Eu posso tratar a mediunidade como um polo magnético, como um imã. Muita gente trata isso como um imã, né? Como um médium é aquele, vamos dizer, um polo que atrai os espíritos para si. Isso é verdade ou isso é fábula? Não, na realidade, não é bem assim como as pessoas pensam. O fator atrativo do espírito para o encarnado não é a questão mediúnica, é a questão das energias que a gente demanda. Como eu disse a você, todos nós somos espíritos. A diferença é que uns são espíritos encarnados, que isto é, estão num corpo de carne, e outros são espíritos desencarnados, que momentaneamente estão no plano espiritual sem o corpo de carne. Todos nós somos espíritos. Como espírito, nós somos a energia do universo que pensa e que sente. Quando eu penso e quando eu sinto, melhor dizendo, eu transmito energia ao ambiente. E essa energia ela é captada tanto pelos espíritos encarnados como pelos espíritos desencarnados. Agora, o que acontece? A pessoa que tem uma sensibilidade maior, e existem muitos espíritos que, pelas suas crenças religiosas, ou por falta de crença religiosa, ou por falta de orientação, quando ele desencarna, ele fica perdido, sem saber o que aconteceu com ele no mundo espiritual. Né? Tem alguns filmes aí que mostram essa realidade. Então, ele, quando percebe que uma pessoa é sensível à sua presença, que sente a sua presença, que consegue percebê-lo, que consegue falar com ele, e esses são os médios, essas pessoas têm uma atração maior sobre esses espíritos. Eles chegam junto e querem que eles os informem, os ajudem a sair daquela situação do desespero momentânea que eles se encontram. Essa a atração que o médium ostensivo tem sobre os espíritos, não é? Então, não é que ele seja um imã, mas naturalmente, se a pessoa que está desorientada percebe, o espírito que está desorientado percebe que ele pode lhe orientar ou lhe ajudar de alguma maneira, aquele espírito ele se aproxima mais do que os outros que não conseguem percebê-lo ou ajudá-lo. Eu peguei um relato sobre a mediunidade que diz que a mediunidade surgiu no primitivismo, né? Ele chama isso de feticismo, que seria assim, aqueles primeiros curandeiros, quer dizer, desde que o homem é homem, ele adoece, né? E adoece e ele morre. Então, as primeiras práticas mediúnicas vêm com o processo de cura, né? De buscar a cura daqueles indivíduos pajés, né? Que ainda existe ainda na comunidade indígena, né? Aqueles indivíduos que estão ligados com a espiritualidade e que buscam desenvolver a cura dos indivíduos. Isso já seria um pressuposto de mediunidade, né? Mesmo que o nome só surgiu depois, mas seria isso o primitivismo da mediunidade, esse processo de cura que era feito pelos pajés, pelos aqueles indivíduos dos clãs, das tribos, né, que buscavam curar aquele indivíduo dos males que sejam do corpo ou do espírito. Eu sempre digo que Deus nos colocou na Terra com um pacote básico de informação que se chama instinto. Dentro desse pacote básico de informações, que é o instinto, que é a primeira leva de entendimento que a gente tem a curiosidade, a sensibilidade, a sensitividade.
nós sempre buscamos entender as coisas que estão ao nosso redor. E tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, chamada a pergunta 621, que pergunta onde está escritas as leis de Deus. E os Espíritos são bem concisos, estão escritas em nossa consciência. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Desde que nós aparecemos como espíritos encarnados aqui na Terra, nós temos a consciência de Deus, da entidade cósmica que rege todo o universo. E nós sabemos instintivamente que a vida não cessa, a vida não acaba. São duas certezas básicas que todo ser humano tem. A existência de um ser superior, uma força superior que rege o universo e que as pessoas podem dar um nome que quiserem, nós aqui damos um nome de Deus, e a certeza de que a vida não cessa com a morte do corpo físico. Não é? E tal qual sonhar, todo mundo sonha, mas ninguém prova. O cara diz, prove que você sonhou, ninguém consegue sonhar, provar que a gente sonha. A questão da vida espiritual já está intrínseca em nossa mente há muito tempo. Então, nós sabíamos, desde a mais tenra idade espiritual, como espíritos encarnados aqui na Terra, da realidade do mundo espiritual. E como a mediunidade é uma capacidade inerente ao ser humano, desde quando a gente surgiu aqui na Terra, todas as pessoas de todos os credos religiosos, de todas as sociedades, tiveram a sua parcela de mediunidade, né? Os oráculos do passado, os pajés, né? Que fazia pagelança. Quem era o pajé? Era o responsável da tribo de se comunicar com o mundo espiritual e conseguir a cura. Então, a mediunidade ela sempre foi uma ferramenta dada por Deus para nós, para que a gente pudesse nos melhorar, ajudar as pessoas, né? Nos ajudarmos, pegando a sabedoria daqueles mais adiantados do que nós, que desencarnaram e voltaram ao mundo espiritual e passavam para nós as experiências que nós necessitávamos, não só para nos curarmos fisicamente, mas para também vivermos com a maior tranquilidade aqui na Terra. Né? Ô Paulo, aí eu vou fazer um relato aqui, né, dos processos que surgiram da mediunidade, quando você já citou alguns aí, no caso do oráculo, né, os oráculos de Delfos, dos gregos, né, que eles já anteciparam a vinda de Jesus, né, 2000 anos antes de Jesus ter vindo, né? Então já existia relatos, né, de viria aquele, né, aquele a qual seria de uma virgem, como é no oráculo de Delfos. E também os egípcios, né, no começo dos tempos, eles também tinham muito cuidado com o pós-morte, né? Tanto que eles construíram as pirâmides, né? Porque eles que acreditavam que a vida não seria só aquilo, né? E aí existia uma coisa muito depois, e aí era um cuidado muito grande com os mortos. Os judeus, como você falou, né? Que foi o próprio Moisés, que foi o grande profeta, né? Ele não só profetizou, como ele desenvolveu diversos processos mediúnicos, né? De efeitos físicos, alguns deles, e chegando em Jesus, que 50 dias depois da vinda de Jesus, foi o dia de Pentecostes, né? E aí, nesse dia de Pentecostes, que está lá em Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 2, ele fala justamente quando os apóstolos, eles falaram em línguas, eles converteram 3.000 pessoas para o cristianismo naquele dia, né, naquele processo, no dia de Pentecostes, e isso seria um fator mediúnico relatado na Bíblia ou não? Claro, isso foi uma atividade mediúnica que nós chamamos de xenoglosia, né? Em que os espíritos falam, quando ele diz assim, falaram em línguas, eu vou explicar. Esse foi um fenômeno que deu numa cidade portuária, a cidade portuária mais importante da Palestina naquela época, chamada Cesareia de Filipe, em que lá desembarcavam marinheiros de todo o mundo conhecido daquela época. E Pentecostes foi uma tentativa do mundo espiritual
de fazer com que o evangelho fosse conhecido e esses marinheiros levassem as notícias e os ensinamentos do evangelho para as suas pátrias natais, vamos dizer assim, de onde eles vieram. Então, imagine que aquelas línguas de fogo que disseram eram presenças espirituais que colocavam suas destras, que é a mão direita, sobre a fronte, que é o centro de força frontal, e fazia com que os apóstolos, que eram os médiuns que estavam transmitindo a mensagem daqueles espíritos do mundo, do representantes de Jesus, cada um falasse em uma língua diferente. Imagine que se fosse hoje em dia, um apóstolo falou em alemão, outro apóstolo falou em inglês, outro falou em italiano, outro falou em grego, outro falou em português, outro falou em francês. Por isso que disseram que eles falavam em língua e que estavam como se estivessem sob o efeito de mosto. Mosto era o vinho alcoólico, porque o vinho que se fala antigamente era só o suco da uva, né? O mosto era o suco da uva fermentado, que tinha teor alcoólico. Então, eles falavam lá que eles estavam como se estivessem cheios de mosto, isto é, bêbados, né? Porque eles estavam sob o efeito de espíritos trabalhadores do bem, representantes de Jesus, falando cada um uma língua diferente para atingir aquelas pessoas e aquelas pessoas que eram os marinheiros levarem aquela novidade, aquele ensinamento às suas pátrias e abrissem um novo campo de entendimento, preparando o que a gente viria a conhecer como cristianismo. Você está Então, citando alguns tipos de mediunidade, né? Você que falou agora sobre os falantes, médiuns falantes, que são os psicofônicos, né? Que foi citado pelo Atos dos Apóstolos. Tem aqueles também audientes, aqueles que escutam, né, o mundo dos espíritos. Tem também os videntes, que talvez sejam um dos mais famosos, que são aqueles que visualizam, né, aqueles espíritos ou algum fenômeno do mundo espiritual. Tem também os psicógrafos, né, que são aqueles que escrevem cartas que vêm do além, né, ou teoricamente. Tem aquele também uso de efeito físico, né, aqueles indivíduos que promovem mudanças no ambiente. Eu até tenho uma coisa para relatar, que eu tentei muito ser médio de efeito físico. Porque quando eu estava dormindo, eu gosto de ler à noite, né? E aí, para se levantar para apagar a luz, eu dizia assim, se eu me concentrar bastante, eu sei que eu consigo apagar com a força da minha mediunidade. Né? Mas eu realmente nunca consegui, não. Eu acho que essa mediunidade não veio em mim. Né? Mas tem também um dos mais famosos, eu acho que é importante a gente citar, os médiuns de cura, que talvez sejam os mais antigos, né? Pelo que a gente viu, quando começou, né, com esses curandeiros, né, do começo dos tempos, e esses médiuns de cura, eles usam a influência dos espíritos ou esses médiuns de cura usam apenas a energia deles mesmos para promover a cura dos indivíduos? Na realidade é o seguinte, quem é o médium? Existe o médium e o sensitivo, né? Nem todo médium é sensitivo, né? Ou melhor, e sensitivo, nem todo sensitivo ele é médium, mas geralmente uma coisa vem casada com a outra. Mediunidade é quando existe a participação de um espírito no fenômeno que está acontecendo. Se não existir a participação do espírito, não é um fenômeno mediúnico, é apenas uma questão de sensibilidade, do sensitivo, de uma capacidade anímica da própria pessoa, não é? Então, para que seja um fenômeno mediúnico, é necessário que exista a participação de um espírito, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Tem muita gente que fala das famosas e populares operações espirituais, né? Então, o que é uma operação espiritual? Existem operações
que são feitas, as operações espirituais, elas são feitas por espíritos que interferem no nosso perispírito e curam o nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual. Curando o corpo espiritual, ele reflete no corpo físico. E existem operações feitas por espíritos, né? Digamos, aquele malfadado João de Deus, ele não fazia operações espirituais, ele fazia operações por um espírito. Então, um espírito, vamos dizer, usar a terminologia antiga, incorporava nele, e o espírito era quem fazia a operação. É diferente. Então, quando o curador, o curandeiro, usava suas próprias forças, era só ele, não era um fenômeno mediúnico, ele usava as suas próprias energias. Quando ele curava através de um espírito, aí sim passava a ser uma atividade mediúnica, porque tem pessoas que têm a capacidade de doar as suas energias, independente de ter um espírito auxiliando ou não. Eu vou dar aqui um exemplo de uma passagem que Kardec falou. Diz que na França antiga existia um garoto de volta de 15 anos que ele era completamente analfabeto, mas ele tinha uma capacidade mediúnica muito grande, ele tinha uma capacidade de receber espírito, de ver o espírito, de ouvir o espírito, e ele tinha uma capacidade sensitiva dele, que ele tinha uma visão como um raio-x. Então, ele olhava para a pessoa, para o corpo físico, e dizia onde tinha a doença. Então, a pessoa ia lá, ele olhava para a pessoa e dizia, olha, você tem uma pedra nos rins, né? E depois passava uma receita de um remédio e dava à pessoa. E um dia, quando Kardec foi lá, levaram um amigo dele para ele fazer a experiência, e o menino disse que ele tinha uma doença, mas que não ia passar o remédio. Aí perguntaram a ele, por que você não vai passar o remédio? Ele disse, porque o espírito que é doutor não está aqui. Então, o que é que ele não tinha capacidade de passar o remédio, ele tinha capacidade de enxergar a doença, mas quem passava o remédio era o espírito doutor que naquele dia não tinha vindo. Então, aí era uma simbiose entre a capacidade sensitiva daquela pessoa, ele era um sensitivo, mas também ele era o quê? Médium. A capacidade de passar o tratamento era do espírito, mas ele via a doença, mas a capacidade era do espírito. Então, nem sempre a mediunidade permite que a gente dê acesso aos espíritos, mas nem sempre é ela a responsável pela cura. Né? Aqui na obra, no livro A Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, ele fala que a intuição é o sistema inicial de intercâmbio facilitando a comunhão das criaturas entre os dois planos. Isso foi André Luiz que falou. Então, essa intuição seria uma mediunidade inicial? A intuição é a mediunidade. Porque a intuição, você pega a dica do espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, mas você não é médium porque você não tem a capacidade de dizer que aquela dica veio de um espírito. Apareceu em sua mente. Você captou, mas você não tem como dizer, olha, isso aqui foi um espírito que me disse. Né? Então, a gente não pode dizer que essa pessoa é médium, mas essa dica, essa intuição é uma capacidade mediúnica. Como eu disse a você, todos nós temos mediunidade, mas nem todos nós somos médios, porque o médium que Kardec define, conceitua, é o que ele chama de médium ostensivo, aquele que tem capacidade de realmente interagir com o mundo espiritual e saber que está interagindo com ele. Mas é mediunidade. Você captou no ambiente. Eu sou do interior, Paulo, e aí quando a gente estava no interior era muito comum ter as rezadeiras, né? Aquelas que ia lá, tiravam um ramo até um dos internautas aqui comentou.
E aí benzia, né, o indivíduo para tirar as moléstias, os males, né, que por acaso acometiam aquelas crianças. E era muito comum essa prática, né, de levarem para benzer. E era um processo católico, né, porque na época eu não era espírita, né, eu nem sabia o que é que eu ia ser ainda, mas isso era um hábito católico. Mas isso envolvia a mediunidade, não é isso? Na realidade, não é mediunidade. É até bom você falar, dentro do meio espírita, existe uma prática que todos nós fazemos no centro, que se chama passes, né? Muita gente não sabe o que é passe. O passe nada mais é do que a transmissão de energia entre uma pessoa e outra através do centro de força palmar, né? Os centros de forças que nós temos na mão. Então, nós transmitimos a nossa energia vital através das mãos para equilibrar energeticamente as pessoas, através que a gente, do passe de passar as mãos. As benzedeiras antigas, o que é que elas aplicavam nas pessoas? Exatamente o passe. Só que elas não sabiam que só com as mãos era o suficiente e elas usavam um galho de uma planta para exatamente fazer o passe. Faziam a sua prece e transmitiam a energia através da mão e da mente para aquela pessoa que estava debilitada energeticamente, né? Para o que reabilitar as suas energias, equilibrá-la e deixá-la melhor. O passe também pode ser o que a gente chama, pode também ser mediúnico, porque o passe ele passa a ser mediúnico quando a gente chama ele de passe misto. Geralmente no centro espírita, quando a gente vai fazer o passe, vão as nossas energias e geralmente existe um trabalhador amigo no mundo espiritual administrando energia através de nós. É o que a gente chama de passe misto. Nessa hora, nós estamos sendo o que a gente chama de médium passista, né? Mas o que eu quero dizer é que nem sempre o passe é um passe mediúnico. Geralmente, o passe é um passe que a gente chama de passe magnético, que vem às nossas energias. Eventualmente, em um centro espírita, ou quando a gente faz uma prece e pede a participação dos espíritos, esse pode ser um passe que a gente chama um passe misto, que é um passe nosso junto com os espíritos. E ainda existe no nosso meio que a gente chama de passe coletivo, né? Às vezes demora muito a reunião e a gente diz, olha, hoje os passes vão ser coletivos. Quando a gente diz que o passe é coletivo, é porque a espiritualidade que trabalha na casa é que vai administrar os passes energéticos nas pessoas que estão presentes. Aí sim, é um passe espiritual. Então, o passe ele pode ser magnético, que é só quando tem a participação das energias do encarnado. Pode ser passe misto, quando é a energia do encarnado com a energia de um espírito. E o passe coletivo é quando é só aplicado pelos espíritos. Eu sei que passe dá pano para mais para a gente fazer até outra live. Mas a gente, Com voltando para certeza. eu queria comentar o seguinte, que nessa coisa de benzer, eu me lembrei que dizia ainda mais o seguinte, que às vezes o galho ficava murcho. E dizia assim, vixe, está tão carregado esse menino aí, que até o ramo murchou. Né? Eu disse, meu Deus do céu, então o negócio estava feio mesmo, viu? Mas voltando para a mediunidade, aí, tendo em vista isso, uma pessoa que tem um dom como esse, né, de cura, vamos dizer assim, que usa a reza para curar, que usa as mãos para curar, ou que usa outros instrumentos, ou que usa a mediunidade ou a espiritualidade para curar. Para que realmente serve esse dom que ele veio? Qual é a serventia disso? Para que é que ele precisa disso? Como é que ele pode usar isso? E como é que ele podia negociar essa mediunidade? Ou ele podia não negociar, mas assim, vender ou pedir alguma coisa, uma ajuda por aquele serviço que ele está prestando? O que é que você acha sobre isso, Paulo?
Na realidade, existe uma recomendação de Jesus que tudo que veio de graça a gente deve dar de graça. Nós não deveríamos cobrar pela nossa ajuda, pelo amor, pela caridade que a gente faz. Segundo Jesus, quando você é aplaudido aqui pelo que você fez, aqui mesmo você já ganhou a sua recompensa. Se você quer ganhar realmente os bônus horas, as coisas, você deve dar de graça, o que de graça recebeu. Percebe? Na realidade é o seguinte, muita gente endeusa, é até uma falta de caridade, endeusam os médios. Os médios são pessoas comuns. Na realidade, se a gente for ver, existe dois tipos de médios. Existe um médium que veio como médium pela evolução da sua alma, com Chico Xavier, Jesus, Francisco de Assis. São espíritos que eram médiuns pela evolução de sua alma. Então, eles eram tão grandes espiritualmente que, quando encarnaram num corpo físico, aquela sua capacidade espiritual sobressaiu-se ao corpo físico, apesar do corpo físico, aquela sua grandeza espiritual sobressaiu-se. Mas essa não é a realidade de 99% daquelas pessoas que vêm com a mediunidade no corpo físico. A mediunidade, ela muitas vezes veio porque os espíritos que têm essa mediunidade são espíritos extremamente endividados. Então, Deus disse que não colocaria nas nossas costas um fardo maior do que o que a gente pudesse carregar. Mas ele também precisa garantir que nós tenhamos os recursos necessários para aprendermos, evoluirmos e quitarmos os nossos débitos do passado. A mediunidade é uma ferramenta de amor, é uma ferramenta de ajuda, é uma ferramenta de caridade, em que você que nasceu com aquela mediunidade tem a capacidade de ajudar as pessoas, não é? Seja curando o corpo físico, seja dando conselhos espirituais, seja servindo de intermediário, escrevendo cartas daquelas pessoas que já voltaram ao mundo espiritual, seja vendo e ajudando da maneira que você for, que você puder. Então, a mediunidade é a capacidade, é uma ferramenta que Deus nos dá aos espíritos endividados para quitar mais rapidamente os seus débitos do passado. Imagine que você deve R$ 1 milhão e vai pedir ao banco um empréstimo para poder quitar aquele débito e ainda ganhar um dinheiro para poder... Você precisa de um dinheiro para investir, com esse dinheiro quitar seu débito e ainda sobrar alguma coisa para você. Se você for no banco, você deve 1 milhão e o banco lhe deve R$ 1.000, vai resolver a sua vida? Não, De vai jeito demorar nenhum. muito mais, né? Vai. Então, Deus garante a todos nós que somos seus filhos a possibilidade da gente quitar, evoluir e aprender. E a mediunidade é apenas uma ferramenta que Deus nos dá para que aqueles que são mais espertos usem aquela mediunidade em prol das pessoas. Não seria sábio, como aquela parábola dos talentos, você pegar o talento que Deus lhe deu para quitar os seus débitos e ganhar seus bônus horas, e você pegar aquele talento, chegar lá no fundo do quintal, cavar um buraco, botar o talento lá dentro e enterrar. Pior ainda seria pegar esse talento e usufruir de maneira errada, como muita gente faz. Não é isso mesmo? Então, a mediunidade é essa ferramenta. Vou fazer uma citação de Allan Kardec, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 9. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os sentidos e os instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço. E com o microscópio, descobriu um mundo infinitamente pequeno. Para penetrar no mundo invisível, Deus lhe deu a mediunidade. Então, a mediunidade seria o contato
com o mundo espiritual ou diretamente com Deus, por assim dizer, como Kardec coloca aqui? A mediunidade, Jesus, certa vez, falando, num diálogo que tem no Evangelho, ele falando com um dos senadores lá da Palestina, né, da Judéia, chamado Nicodemos, ele falou sobre a reencarnação. E Nicodemos, dando uma de ignorante, disse, como é que um adulto poderá voltar para o ventre de sua mãe? Aí Jesus disse, olha, se você não compreende não compreende as coisas da terra, porque todo dia morre gente e nasce gente. Se você não quer compreender as coisas da terra, como é que eu poderei falar para vocês das coisas do céu? Não é isso mesmo? Então, a mediunidade, ela ainda é muito duvidada, porque as pessoas não querem nem acreditar que existe uma vida após a morte, né? É uma briga grande da religião contra a ciência, porque a ciência não quer admitir a presença do espírito, que nós somos espíritos, que nós vencemos o corpo físico, que nós somos anteriores e posteriores. Nós mesmos como espírito, a grande desavença com outras doutrinas religiosas cristãs é que eles dizem que nós fomos criados no momento do nosso nascimento, mas vamos sobreviver ao corpo físico, não é? E nós, espíritos, dizemos que nós viemos antes e que a gente vai proceder, continuar e depois reencarnar novamente. Mas a maioria das pessoas, mesmo as cristãs, acreditam na vida após a morte. O próprio Jesus falou lá, o próprio Jesus viu os espíritos lá em Mateus 17, apareceu para ele quem? Moisés, né? E Elias. Moisés e Elias nada mais eram do que espíritos. Então, é possível a gente enxergar e ver o mundo espiritual. O mundo espiritual é uma realidade que nos cerca. E nós conseguimos enxergá-los, vê-los, convivê-los. Todo mundo sabe que o mundo espiritual existe. Mas a questão mediúnica é mais sensível, porque você precisa confiar no médium que está lhe dizendo que está vendo um espírito, que o espírito pode ser seu pai, sua mãe, um familiar. Você tem que confiar. Então passa a ser uma crença, não na questão mediúnica, mas naquela pessoa em particular. Então, na época de Kardec, Kardec disse que Deus deu a mediunidade, e deu. Mas hoje em dia, nós estamos dentro dos. Nós temos já hoje outras práticas, né, que chama transcomunicação instrumental, em que muitos cientistas, aqui mesmo no Brasil, um dos luminares dessa nova ciência chamada transcomunicação é Clóvis Nunes, um conferencista, um palestrante baiano, que, na minha opinião, é um dos melhores conferencistas e palestrantes do Brasil. Ele fala da transcomunicação instrumental. Hoje já existem espíritos falando e se comunicando através de computadores, através de telefones celulares, através de câmeras, através de televisão. Tem trabalhos muito bons, incríveis. Os espíritos falando. Começou como se fosse uma fotografia, e só eles falavam de lá para cá. Agora estão, como a gente fala no WhatsApp, através do vídeo. Nós estamos interagindo, ele falando de lá e a gente de cá. Então, existem muitos trabalhos hoje científicos para dar comprovação da questão mediúnica. Não vai ser no futuro um motivo de crença, não vai ser crer, vai ser saber, porque o Espírito vai se comunicar conosco através dos nossos aparelhos eletrônicos. Então, você vê que tudo é uma questão de evolução.
né? A Falando mediunidade. tudo isso, Paulo, falando em alguns erros que podem acontecer do uso da mediunidade, né? Tem muitos médiuns, né, que se deslumbram, né, com a questão dos fenômenos e realmente atrai muita gente. Um médium que faz cura, né? Então, quantas pessoas não têm doente? Então, as pessoas às vezes estão com diagnóstico de terminal, né? E aí aquele médium oferece o quê? Uma cura por Deus, né? Do espírito, né? E aí isso não tem. Para Deus nada é impossível, né? Então por isso eles ficam muito famosos e muito procurados, né? E aí acaba tendo também essa questão do estrelismo desses indivíduos se acharem que são enviados por Deus e assim sucessivamente, quando na verdade eles são instrumentos, né? Eles não são como é assim, eles não fazem a obra, eles fazem quem cura realmente é Deus, né? O próprio Jesus deixava isso bem claro nos processos de cura dele, né? Tua fé te curou, né? Então não era Jesus que curava, era Deus que curava. Jesus era intermediário daquele processo. Claro, né, que com a grandeza que ele tinha, ele conseguia enxergar graves mazelas e fazer a cura delas. Mas existem muitas práticas, como você colocou aí, de pessoas que são endeusadas, né, dentro não só do espiritismo, mas de todas as religiões, de pessoas que fazem processos como esse, de cura, de psicofonia, de intuição, de mensagens de Deus, mensagens do Espírito Santo, assim sucessivamente. E aí são praticamente endeusados nas suas religiões, né, pela essa prática. O que é que você acha disso, desse uso dessa mediunidade dessa forma? Na realidade é o seguinte, é uma grande falta de caridade a gente endeusar os médios. Como eu disse a você, se o espírito não for um espírito altamente evoluído, né? E a gente conta nos dedos os espíritos altamente evoluídos que vêm na Terra e esse só vem para nos dar, para nos ajudar no nosso progresso, seja espiritual, seja material, de qualquer forma. Os médios nada mais são do que seres humanos. E os seres humanos encarnados no nosso grau de evolução, ele tem defeitos e tem o quê? Virtudes. Diz um ditado que se você quer mostrar, se você quer ver o verdadeiro caráter de uma pessoa, basta dar a ele o quê? Poder. E a mediunidade, nessa forma que você fala aí, traz àquela pessoa o quê? Poder. E muitas pessoas dessas não estão preparadas para lidar com o poder, com a fama, e colocam os pés pelas mãos, né? E utilizam aquela ferramenta que Deus deu, por ele ser um espírito muito necessitado de um empréstimo maior do que os outros, né? Como eu já falei ainda agora, e ele coloca os pés pelas mãos e utiliza aquela ferramenta para proveito próprio, e para fazer desmandos e às vezes coisas que não são nada, nada, nada cristãs, E né? a prática, Mas, pode fale. terminar. A Não, pode prática falar. da mediunidade em ambientes, existe assim, vamos dizer assim, local apropriado, ou você pode fazer, por exemplo, numa reunião de família, num bar, numa balada, na rua, né? Ou existe um critério para você usar a sua mediunidade ou você abrir esse canal com os espíritos? Me diga uma coisa, uma mulher, ela pode ter menino em qualquer local? Poder ter, ela pode, agora dever, ela não deve, né? Porque não tem Exatamente. lógica. Por quê? Uma mulher que for ter filho em qualquer local, dentro de um carro, ela não vai ter as melhores condições. Então, ela pode ter o filho naturalmente, mas pode chegar a ter muitas o quê? Complicações. Antigamente, antes do desenvolvimento da medicina, a mulher estar grávida era geralmente, hoje em dia, quando a pessoa chega e diz, olha, eu estou grávida, a mulher diz que está grávida, é um motivo de contentamento, de alegria dentro da família. Antigamente era de receio, porque mais de 50% das mulheres podiam morrer no parto. Não existia cesariana, não existia anestesia, não existia coisa nenhuma. A questão mediúnica é da mesma forma.
Que tipo de espírito você pode se sintonizar no meio de uma rua? Imagine você vai dar comunicação de um espírito no meio de uma balada dentro da boate. Qual é o ambiente energético daquela boate? Quem são os espíritos que estão ali naquela boate? Qual é o controle que você vai ter sobre aquilo ali? Então, o conselho que a gente dá é que o local ideal para se ter uma comunicação mediúnica é dentro da reunião mediúnica, dentro de um centro espírita, porque ali ele está protegido, aquela pessoa está protegida por toda uma cadeia energética dos espíritos trabalhadores do bem, que aquele é um ambiente controlado, em que os espíritos que são trazidos para a comunicação são trazidos por os trabalhadores de Jesus, e que você sai, aquilo é um ambiente controlado. Então, a mediunidade não é uma coisa leviana que a gente deve usar como brincadeira, é uma coisa extremamente, não vou dizer que é perigosa, mas é uma coisa sensível, que as pessoas têm que ter conhecimento, pessoas devem se educar, devem ler, para que você seja dono da sua própria psique. Porque o processo de psicofonia, por exemplo, acontece quando a mente energética de um espírito se acopla com a sua mente e ela se assenhoria das suas energias, da mente, da sua capacidade de pensar, e ela pode lhe sugerir várias coisas, né, que podem ser boas ou podem ser ruins. É por isso que quem é médium tem a necessidade de aprender sobre mediunidade e se evangelizar, para estar sempre com as energias mais positivas possíveis, para que Então não já seja responde essa pergunta. fantoche de espíritos inferiores. Então já responda essa pergunta. Então, quando é que o médium está pronto para trabalhar? Existe uma receita? Não, na realidade é o seguinte, hoje você não basta só você ter boa vontade. Então, digamos, você está com muita pena do pessoal que está sofrendo nessa pandemia, né? Tem hospitais que estão cheios e você está cheio de boa vontade e diz: eu vou sair da minha casa e vou lá para o hospital para ajudar com os doentes. Quando chegar lá, o pessoal vai perguntar: o que é que você está fazendo aqui? Você é médico? Não. Você é enfermeiro? Não. Você tem capacitação para estar aqui? Não. Então você não pode estar o quê? Aqui. Tudo que hoje em dia que a gente tem que fazer, a gente tem que ter um mínimo de qualificação e de conhecimento. A questão mediúnica é do mesmo jeito, é um dom natural que a pessoa tem. Mas quanto mais informação ela tiver, quanto mais evangelizada ela for, melhor vai ser a sua atuação como médium. Porque as qualidades da energia e do sentimento que sai de nós define o tipo de espírito que vai se comunicar por a gente. Se você é uma pessoa que tem uma capacidade, se você é uma pessoa melhor, que emana as energias positivas melhores, você vai poder dar comunicação de espíritos sofredores e de espíritos mais evoluídos. Se você é uma pessoa que tem a energia ainda muito negativa, vamos dizer assim, se você não se prepara energeticamente, os espíritos que vão se comunicar através de vocês são espíritos malfazejos e espíritos inferiores. Então, é por isso a necessidade que a gente tem de melhorar as nossas energias e conhecer dos mecanismos da mediunidade, né? Então, a gente sugere às pessoas que busquem os centros espíritas para aprender acerca de mediunidade, busquem na internet, que tem muita coisa também, e não entrem nessa aventura de trabalhar mediunicamente, sem ter orientação, sem ter educação nem conhecimento, né? Paulinho, eu queria falar uma citação que foi feito no Consolador, por Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel, né? Ele fala o seguinte: o médium tem a obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação.
Somente deste modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados para o bem e a verdade. Então, é como se fosse assim, existe um mecanismo para você chegar lá, né? Não é simplesmente você querer desenvolver sua mediunidade e achar que com isso você já está pronto, porque você vai receber a influência disso que não tiveram afinados com esse processo, né? Então, é necessário que se tenha um trabalho daquele indivíduo, e é por isso que o tema da palestra é rumo à reforma íntima, né? Que você tem que se preparar para você poder auxiliar a Deus na função que você veio. Assim como você tem que se preparar para você ser um bom profissional, assim como você tem que se preparar para ser um indivíduo também, né? Tem que ter todo um processo que seria necessário para a coisa acontecer. E aí eu pego uma citação do livro do médium, que ele fala o seguinte: os médios que fazem mau uso de suas faculdades, que não se servem delas para o bem e que não tiram proveito delas para a sua instrução, sofrerão as consequências disso? Aí a resposta: se as usam mal, serão duplamente punidos, porque lhes é dado um meio demais de se esclarecerem e não o utilizam convenientemente. Aquele que vê claro e tropeça, aquele que vê claramente e tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. Quer dizer, ainda tem a gravidade de pagar por duas vezes pelaquela existência, por aquele erro cometido, né? Pelo menos é o que está dizendo aqui no livro dos médiuns que Kardec relata. O que, é que você acha Mas, disso? mas isso é claro, usando aquela alusão que eu falei ainda agora do banco, se você retira R$ 1.000 de empréstimo e não paga, você vai dever muito menos de quem tira R$ 1 milhão e não paga. Não é isso mesmo? Então, se você vê com a ferramenta é, mais útil, mais poderosa, vê com um empréstimo maior, uma ferramenta que te dá a possibilidade de ajudar muitas e muitas pessoas, orientá-las, né? Porque se você vê, a gente fala muito da questão financeira de dinheiro, mas o que mais preocupa, o que mais incomoda as pessoas são as nossas questões psicológicas, é o nosso eu interior, as nossas insatisfações, as nossas neuroses, as ansiedades, os medos, os estresses, as fobias que a gente tem no dia a dia. E a gente se agarra a Deus, né? Se agarra aos santos, aos espíritos, às nossas crenças religiosas, para que a gente possa ter segurança e paz. O médium nada mais é do que uma ferramenta que Deus concedeu a nós para que esses problemas sejam aliviados, as pessoas recebam uma boa palavra, né, tenham um bom ensinamento, e você se utiliza dessa sua capacidade de uma maneira errada para enganar as pessoas, para ter ganho pessoal, ou então você se recusa a ajudar o próximo, está entendendo? Então, como diz, você teve a oportunidade, você teve um empréstimo maior, você teve uma possibilidade e você jogou por água abaixo, você enterrou no fundo do quintal, ou então você gastou o dinheiro e em vez de você vir, você sabe que o banco cobra da gente o quê? Juros, né? Juro. Então, imagine que você tirou um empréstimo para quitar e você estoporou o dinheiro, então você vai sair devendo mais Do que, do do que, que... o, do que Já quando pegando essa chegou, pergunta né? que você colocou aí, está no livro dos médios também. Por que, que os espíritos superiores, ou Deus, permitem às pessoas dotadas de grande poder, como os médios, e que poderiam fazer muito de bom, seja um instrumento de erro? Né? Não citando o caso de João de Deus, mas muito relacionado com isso. Aí a resposta: os espíritos superiores esforçam para influenciá-las, mas quando se deixam arrastar pelo mau caminho, eles se deixam ir. E é por isso que serve delas com cautela, pois a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Essa é a resposta. Exatamente. E está mais do que correto. Infelizmente, nós somos seres humanos, somos seres de
somos cheios de defeitos. Não é E isso temos mesmo? o livre-arbítrio para decidir as nossas vidas. Então, não é o livre-arbítrio Exatamente. que influencia a nossa vida. Para terminar, Paulo, a gente está nos minutos finais. Está Tá faltando no pouco minuto final. no minuto final. Eu queria fechar com o Evangelho segundo o Espiritismo, né, fechando com a prece.